pouquinho para lá, depois a gente resolve, tá? Qualquer coisa. Se tiver a ver comigo, vocês comentem comigo também, tá? Pronto, pessoal, a gente já pode fazer a chamada, tá? Vão colocando aí, né, nome e número. Mas, no geral, pessoal, falem para mim, para vocês, como é que foi o software simulado? Como é que vocês avaliaram ele? Para vocês, só coloca no chat, não precisa ligar o microfone. E vocês gostaram? Teve um probleminha, tá? Mas e vocês? Foi bom, Guilherme? Ótimo, cara. Normal. Pronto, falando de inglês, tá? Só falando pelo de inglês, por favor, tá? Não tô falando de nenhum outro. Normal, né? Que bom, tá, gente? Se vocês foram bem, foi mais ou menos. Pronto, se vocês foram bem, nem precisa tanto a gente, foi um pouco fácil, nem precisa a gente se preocupar com uma coisa que eu ia falar. A de inglês foi, tava tranquilo. Tá melhorando, Larissa. Hein? Olha, que bom ouvir isso, Larissa. Dificuldade, mas acho que eu fui muito bem, tá? Então, assim, se vocês foram bem, a gente não tem nem o que comentar nada, tá? Só parabenizar se vocês foram bem, vocês acho que fizeram um bom trabalho. Teve uma questão muito difícil, tá? A questão é, o ponto é, as questões que estavam lá, vocês perceberam, levemente vocês perceberam, que ela estava relacionada ao will e going to, que foi o conteúdo do simulado de maio. Teve só uma troca, porque assim, pronto, a gente sempre manda as questões, exatamente, a gente sempre manda as questões com antecedência, tá certo? Na hora de colocar no slide, aqui houve uma pequena troca, e não caiu, nenhuma das que eu coloquei para prefixo e sufixo ficou lá, tá certo? Então aconteceu essa pequena troca, por isso que não caiu a de prefixo e sufixo, tá? Porque a gente manda várias, tá? A gente manda lá, eu estava esperando também que tivesse, mas houve uma pequena troca nesse sentido. Eu até depois falei com a coordenação, porque eu acho que foi uma confusão, trocaram sem querer, tá certo? Sem querer o arquivo, tá? Mas isso que eu ia dizer para vocês, se vocês acharam que foi um pouquinho complicado, pelo fato de não ter caído o conteúdo de prefixo e sufixo, que era o que a gente também estava estudando, a gente poderia fazer depois, né, uma atividade avaliativa só para a gente substituir mesmo, tá certo? Isso caso vocês tivessem encontrado algum problema, eu ia fazer de todas as formas para tentar ajudar vocês, tá certo? Porque às vezes acontecem esses erros, cara, a gente não pode fazer nada, tá? Eu não quero de forma alguma colocar culpa em ninguém, tá certo? Não vou botar culpa em quem fez o simulado, que trocou meus arquivos. Não, tá? A gente sempre resolve. Se der errado, se alguma coisa tivesse dado errado, a gente resolve, certo? Sem problema. Oi, Maria Isabelle. O que foi o que é top? Não entendi. Pronto, mas vamos se adiantando, né? Obrigado, ó. Então vamos lá, tá? Qualquer coisa, mas me avisem, tá? Qualquer coisa. Isso, o mesmo problema deu no nono ano também, porque a gente tinha um conteúdo programado, mas o que caiu nos arquivos foi de outro, trocaram os meus arquivos. A mesma coisa aconteceu lá também, tá? Mas eu fiz com eles a mesma coisa. Eles disseram, não, vamos fazer um simulado, vamos fazer uma atividade nova para substituir. E a gente fez. Se vocês acharem que está na demanda de vocês, me avisem, beleza? Tá, pessoal? Que a gente faz, nem que seja a próxima semana, a gente faz uma com conteúdo certo para a gente trocar, tá? Para ninguém ficar prejudicado. Mas vamos lá. A gente estava fazendo na aula passada questões sobre, no caso, os phrasal verbs, né? No caso, eu estava fazendo com vocês, porque como eu falei, né? Verbo frasal é um negócio meio difícil, né? Nem o Google Tradutor ele te ajuda muito, tá? Por isso que a gente estava fazendo em sala, e hoje a gente vai continuar com aquela atividade, tá? Com os comentários e tal, que está na página 39, tá? Então já vai pegando teu livro, vamos todo para a página 39, beleza? Então, Yasmin, vi agora teu comentário, mas não caiu nenhum. Foi, em termos do conteúdo que a gente estava vendo na semana, de prefixo e sufixo, caiu nenhuma questão sobre essa. Era para ter, eu mandei sobre elas, mas por causa dessa troca aí não deu certo. Enfim, né, não vou achar culpado, né? Não é legal, né? Pronto, a página 39, a gente parou na D, tá? A gente tinha preenchido a D, que a gente viu que era o phrasal verb, até deixar aqui para vocês. Era o phrasal verb fill out, tá? Fill out significa preencher, né? Tanto que a questão era fill out the form, please. Ou seja, preencha, né, o formulário,
por favor, tá? A próxima que a gente tinha feito, que é a partir daqui que a gente deixou sem fazer, né? Que é a seguinte, a letra E diz assim, né? I need some new clothes. Why don't you, tracinho, these jeans, né? Traduzindo fica assim, eu preciso de algumas, no caso, novas roupas, né? Clothes a gente traduz como roupa, né? Eu preciso de algumas roupas novas. Por que nós não, tracinho, these jeans? No caso, eu vou dar dica para vocês. Vem do verbo try, tá certo? É um phrasal verb que ele é formado a partir do verbo try. Se você anotou as traduções, você sabe o que try significa. Tô sim, viu, Isabelle? Tá? Eu não fui para casa, tá? Tô fazendo com vocês. Vocês vão fazendo comigo, vocês vão anotando algumas traduções, tá certo? Que eu disse que eu achei melhor a gente fazer essa questão junto em vez de fazer em casa. Não só porque phrasal verb agora é difícil, porque você não tem muito apoio do Google Tradutor, dicionário às vezes nem sempre ajuda tanto, e também porque eu tenho certeza que vocês estão cheios de coisa do simulado. Eu já senti o clima aqui, tá bom? Então eu preferi não deixar nada para casa e a gente ficar fazendo junto. Fica mais fácil, né? Vocês têm mais tempo. Então vamos lá. Primeira dica, tá? Na letra E é um phrasal verb formado a partir do verbo try, tá? O verbo try, página 39, Yasmin, tá? O verbo try é o verbo tentar. Mas vamos lá. Qual vocês chutam que é o phrasal verb formado nessa frase? Alguém se arrisca? Stephanie? Olha, pessoal, página 39, tá? Deixa eu colocar aqui no chat para todo mundo ver, porque senão a gente vai ficar meio perdido mesmo. Página 39. Página 39, a gente está, no caso, na opção E, tá certo? Pronto. É um phrasal verb formado a partir do verbo try, tá certo? A partir desse verbo aqui, tá? O verbo try, que é o verbo tentar. Nesse caso, o verbo frasal que a gente formou a partir dele, né, com essas preposições que a questão está dando, vai ser o phrasal verb try on, tá certo? Try on significa experimentar. Vou deixar aqui no chat para você, tá? Porque assim, o verbo try, por si só, o verbo try sozinho, ele é o verbo tentar, tá? Tipo, tentar fazer uma ação. So, I try to play football, né? Eu tento jogar futebol. Por exemplo, eu tento ler um livro. I try to read a book, tá? Isso, a gente está continuando, Stephanie, isso aí, tá? A gente está continuando. No caso, essa questão a gente teria que formar um verbo frasal com try. No caso, você try on, que está muito no sentido de experimentar mesmo. Inclusive, se encaixa até no sentido da frase, né? Porque fala assim, eu preciso de algumas roupas novas. Porque nós não experimentamos, né? Why don't... porque você não experimenta esses jeans, né? Why don't you try on these jeans? Certo? Eu não conheço, Isabelle, essa música. Eu conheço o BTS, né? Mas as músicas eu não sei de nome, não. Até porque eu nem escuto tanto, mas eu conheço. Deixa eu ver aqui a próxima. A letra F, né? A gente tinha o seguinte. It's warm inside. Ou seja, está quente dentro, tá? Interessante a gente fazer uma observação, porque a gente aprende muito no colégio e tal, que hot quer dizer quente. E quando a gente se depara com a palavra warm, que também significa quente. Mas, mas qual é a diferença? Em tese, pessoal, para te corrigir, warm and é a mesma coisa, tá certo? Em tese, quer dizer quente. Só que quando a gente está falando de clima, fica mais natural, muitas vezes, você falar warm, a menos que esteja muito quente. Porque quando está muito quente mesmo, é muito como você ouvir falando, alguém falando, it's hot, ou seja, está muito quente. Mas se está só quente, não muito quente, geralmente é melhor você falar warm. É tipo, warm é como se fosse a ideia de aquecido, tá certo? É um quente aquecido, certo? Então, pronto. A frase diz assim, está quente do lado de dentro. Tracinho, your coat. Tracinho, your coat. Nesse caso, o verbo frasal que a gente vai usar é o put, tá certo? Put, ele significa em português por, tá certo? Então, no caso, a frase, a ideia, a gente já pegou a ideia, né? Ponha o seu casaco. Your coat é tipo casaco mesmo, tá certo? Qual vai a frase que a gente pode formar a partir de put? Inclusive, até o livro ele trouxe uma questão um pouquinho... Tem um erro aqui na questão, não sei se vocês perceberam. Não sei se vocês perceberam, porque fala assim, está quente aqui dentro. Ponha o seu casaco. Não faz sentido. Você põe o casaco quando está frio. Eu reparei isso aqui também quando eu estava lendo a questão. O certo seria,
It's cold inside. Exatamente, é para ser está frio, no caso, aqui dentro. Ponha o seu casaco. Eu percebi isso também, eu achei meio engraçado, porque não faz sentido, né? Está quente aqui dentro. Ponha o seu casaco. Ninguém vai fazer isso, né? Mas é que a ideia era para ter sido essa, tá certo? Era para ter sido cold mesmo. Isso, ou não, tô na F, tá certo? Pronto, o verbo frasal que a gente formou a partir do put vai ser put on. É engraçado que put on é um phrasal verb um pouquinho engraçado, porque a gente estava estudando sempre que essa segunda partícula ela altera o significado do verbo. Engraçado que tem alguns verbos frasais que pra gente não faz a menor diferença. No caso, para os americanos fazem. Por exemplo, put quer dizer por, mas put on também quer dizer por. Então é meio engraçado, quer dizer a mesma coisa, né? Então fica put on, tá certo? A F é put on. Vou colocar aqui a letra F, tá certo? Put on. Pronto, a gente aprende bastante, tá? Verdade. Pronto, essa é a questão, Yasmin. Os verbos frasais, eles não têm uma regra muito específica. Eles são alterados por essas preposições, que pode ser in, pode ser on, pode ser away, pode ser down. A gente estava vendo que varia muitas preposições, né? Podem ser várias preposições. Nesse caso, são as certas que a gente está usando. Mas na prática, a gente tem várias possibilidades de formação de verbo frasal, tá certo? Pronto, se isso aí você está sentindo dor de cabeça, tudo bem, a gente pode, eu até entendo, tá? Eu posso até anotar teu nome para saber que tu saiu por causa disso. Mas tenta, tá? Se tu não estiver conseguindo mesmo, tudo bem. Você pode sair, eu anoto seu nome para saber. Pronto, vamos lá, tá? Vamos para a letra G. A letra G diz assim: This pencil is really old. Né? Traduzindo, esse lápis, né? Desculpa, esse lápis é realmente antigo, né? Old quer dizer antigo ou velho. You can, tracinho, it, tracinho. Vou dar a dica para vocês. Vai ser um phrasal verb formado a partir de throw, tá certo? Porque throw a gente lembra que é o verbo arremessar, certo? Inclusive estava também no arquivo do Word. No caso, vai ser uma combinação. Vai ser throw, mas que preposição? O que, é que vocês acham que é? Bom chute, ô Stephanie, bom chute. Mas não é, tá? Nesse caso, o específico vai ser a preposição away, tá? Que é a primeira que está aparecendo dentro do parêntese. Inclusive, faz até bastante sentido, porque away quer dizer longe. Tipo, longe ou fora. Então, quando a gente fala throw away, é tipo arremessar para fora. É tipo jogar fora mesmo, entendeu? Então, nesse sentido, até o away complementa melhor o sentido de throw. Então, como é que a gente vai fazer? Vai ficar assim. Throw it, né? Porque a gente sabe que o objeto ele fica no meio do verbo frasal. Away. Pronto, fica assim. Throw it away, né? Até tanto que o americano gosta de juntar pronúncias, né? Throw it away, né? Throw it away, como se fosse uma coisa só. Pronto, vamos para frente, né? Vamos para H. A frase é a seguinte: It's so loud here. Ou seja, está tão alto aqui. Você pode, né? Can you, tracinho, the radio a little. Você pode, no caso, a ideia que ele quer passar é a seguinte: você pode baixar, né, o rádio um pouco. Primeira dica, a gente vai formar esse phrasal verb a partir do verbo frasal turn, tá certo? Então vai ser turn mais uma partícula. Que dá a ideia de ir para baixo. O que, é que vocês acham? O que, é que você chuta? Esse tá difícil. Mas também, isso aqui também tem um pouquinho de lógica lá no fundo. Se você for lá naquelas preposições, por exemplo, away significa longe, down significa para baixo, for muitas vezes significa para, in muitas vezes significa para dentro. Eu estou falando de baixar o volume. Então seria turn, pela lógica, qual que seria que combinaria mais? Quase, eu, Stephanie. Seria turn down, tá certo? Porque down a gente aprende que down quer dizer para baixo. Então, literalmente, turn down é como se fosse abaixar o volume, entendeu? Turn down. Inclusive, isso é bom a gente fazer uma observação,
Que é o seguinte, a gente geralmente usa a palavra turn para falar de eletrônicos. Tudo que a gente vai fazer com um aparelho eletrônico, a gente usa a palavra turn. Se você prestar atenção, por exemplo, ligar a televisão, a gente fala turn on the TV. Assim. Quando a gente vai falar desligar a televisão, turn off the TV. Por exemplo, abaixar o volume da televisão, turn down the TV. Ou seja, a gente tem uma tendência muito grande, né, no inglês para falar de coisas relacionadas a eletrônicos, usar o verbo turn, né? Turn on, ligar, turn off, desligar, turn down, abaixar, né? Então, no caso, deixa eu colocar aqui, né, a resposta. Letra H, então, é turn down. Pronto, letra H, turn down. Eu queria fazer uma observação aqui para vocês. Vocês já ouviram? Sei que vocês gostam de Ed Sheeran. Tem umas meninas aqui que são fãs de Ed Sheeran. Vocês já ouviram aquela música Think Out Loud? Vocês já ouviram? A Milena. Pronto, e foi ela que acabou de sair. Ela acabou de sair. Porque nessa questão, eu queria fazer uma observação sobre uma palavra, que inclusive pode ser bom para o seu vocabulário. Porque na letra H, a primeira frase diz assim, It's so loud here. No caso, a gente está usando a palavra loud. É muito comum em inglês que às vezes a gente tem uma espécie de confusão. Porque em português, quando a gente vai falar tanto de volume quanto de espaço, a gente usa a palavra alto, né? Para os dois. Em inglês, a palavra alto se diz de duas formas diferentes. Ou a gente pode falar loud, ou muitas vezes a gente pode falar high. São as duas palavras que a gente tem. Desculpa, deixa eu só consertar. High, tem um i aqui, tá certo? São as duas palavras que a gente usa para falar de alto. Só que quando a gente está falando de alto relacionado a volume, volume mesmo de música, o volume de um som, a gente usa a palavra loud. É por isso que a música do Ed Sheeran é Think Out Loud. É tipo pensando alto, entendeu? E não think out high. É tanto que ficaria muito errado se a música fosse assim, ó. Vou até copiar aqui. Se ele escrevesse assim, think out high, ficaria muito estranho. É por isso que o nome da música é Think Out Loud. Por isso que o nome da música é assim. Pronto, isso é só uma observação, tá? Uma curiosidade na semântica das palavras. A gente usa duas palavras diferentes em inglês para falar de altura, né? De volume. Seja de volume, seja de distância, de altura mesmo. Pronto, então vamos para frente, né? No caso, a gente tem... Vamos para I agora. Aí fala assim... The firemen were able to... Tracinho... The fire in the church street. Quer dizer o seguinte... O bombeiro, né, fireman, quer dizer bombeiro, ou os bombeiros, foram capazes de, no caso aqui vai ser o sentido de apagar, ou então de extinguir o fogo na rua da igreja. No caso, eu vou dar uma dica para vocês, tá? Vai ser um phrasal verb formado a partir de take. Esse eu vou dizer porque tá difícil, esse é muito, muito difícil, tá? Vou dar até logo a resposta. Vai ser take out, tá bom? Que geralmente ele dá uma ideia de retirar, mas você pode usar no sentido de extinguir as chamas também. Take out. Seria nesse sentido. Embora não se use tanto, né? Mas é uma opção. Você fala take out para extinguir as chamas. Bem difícil essa, né? Take out the fire. Tipo, retirar o fogo, apagar o fogo. Tem nada a ver, né? Take, a gente viu que o take é o verbo retirar ou tirar. O que tem a ver com fogo, né? Pronto, a J diz o seguinte. Does your little brother... Tracinho, essa aqui dá para vocês responderem. Ghost, ou seja, o seu irmão... Tracinho, em fantasmas, vou dar uma dica para vocês. É formado a partir do verbo believe, tá certo? O verbo believe quer dizer o verbo acreditar. Pronto, believe é o verbo acreditar. Então, a intenção da frase é a seguinte. O seu irmão acredita em fantasmas. Qual das preposições vocês acham que complementaria o verbo acreditar? Muito bem, Stephanie. Essa tá boa, hein? Essa estava tranquila. Porque é justamente isso, né? Quando a gente crê em alguma coisa, a gente crê em, né? E em inglês, esse em corresponde a esse in. Por isso, acreditar em fantasma é believe in ghosts, né? É isso aí, muito bem. Vou colocar aqui believe in. No caso, é a J. E esse povo saindo? Daqui a pouco só vai ter eu sozinho. Aqui, deixa eu ver.
Pronto. Né, não? Vocês estão muito calados hoje. Eu tô sentindo falta. Vocês estão tímidos hoje, eu acho. Vamos lá, pessoal. A 2 também segue a mesma pegada, tá? É questão de separação de verbo frasal. A gente estudou isso também, né? Quando é que a gente separa, quando é que a gente junta, em que parte a gente separa ou junta. Voltou, Yasmin, muito bem. Deve ser por isso, é porque vocês estão tristes. Tá certo, Maria Isabel, tá... Entendi, tá certo? Eu tô sentindo que o clima tá meio assim, tá? Desde o começo. Vamos lá, 2 diz assim, né? Decide whether the phrasal verb is separable or inseparable. Ou seja, decida se os verbos frasais são separáveis ou inseparáveis. Choose the correct sentences. Né? Ou seja, escolha as sentenças corretas. No caso, aqui a gente tem algumas frases e você tem para fazer as duas opções. A gente tanto vai escrever o phrasal verb junto, como também separado. E a gente depois a gente vai decidir junto, né? Eu vou dizer para vocês qual é que soa melhor, tá certo? Então, pela lógica, eu vou responder a primeira, tá com vocês. Tudo bem, Milena? Tô percebendo, você tá toda hora saindo e entrando, mas eu entendo, tá? Vamos lá, vou responder a primeira com vocês só pra gente pegar a ideia, tá? A primeira diz assim, a gente tem a letra A, que tá dizendo que é pra gente usar o verbo turn on, né? Que turn on geralmente é ligar, né? No sentido de ligar. Aí, assim, a gente tem um tracinho, né? He, tracinho, the light. E embaixo a gente tem a mesma frase, só que a mesma frase com o phrasal verb separado. Por isso que tá assim, né? He turned the light on. A única coisa que a gente vai precisar fazer é o seguinte. Se embaixo o phrasal verb está separado, a gente vai escrever ele junto em cima. E depois a gente marca qual é a melhor, qual é que soa melhor, tá certo? Então, por exemplo, a letra A ficaria assim. Turn on the light. A gente está simplesmente escrevendo ele separado e depois junto. Só isso, tá certo? Tudo bem, pessoal? Vocês entenderam a ideia? É só para você escrever as duas versões diferentes para o mesmo verbo frasal, tá? Só para a gente praticar onde é que separa, onde é que junta. Vocês entenderam, né? A B, pessoal. Essa aqui eu vou deixar para vocês fazerem. Vou dar um minutinho, tá? 1 minuto não, 30 segundos para vocês fazerem. A B diz assim, hand in. Hand in, se você quiser anotar, fazer um círculozinho, hand in quer dizer o verbo entregar, tá certo? É o verbo frasal entregar. Então, pela lógica, é o seguinte, a primeira frase diz assim, hand in your homework on time. Ou seja, entregue o seu trabalho no tempo, né? Hand in your homework on time. Como é que ficaria a outra versão? Essa primeira tá junto. No caso, a de baixo você vai ter que separar, tá? Porque a primeira tá junto. Você pode perceber, ó, hand in your homework on time. Esse hand in tá junto, tá? O verbo frasal tá junto. Você vai ter que escrever ele separado agora, tá bom? Só você lembrar onde é que eu separo o verbo frasal, onde é que eu junto, o que é que eu coloco no meio, né? Só você lembrar, Stephanie, quando a gente vai separar um verbo frasal, o que a gente coloca no meio das duas partículas geralmente é o objeto. Então você se pergunta qual é o objeto do verbo, né? E você pega e coloca ele no meio das duas partículas do verbo frasal, tá certo? O verbo frasal é hand in, então você vai partir justamente o hand do in. Pronto. Exatamente. Essa é a ideia, tá? No caso, o objeto inteiro, Steph, se a gente for parar para pensar, o objeto inteiro é your homework. É só você parar para pensar. Entregue o seu trabalho. Então, o seu trabalho é o objeto do verbo, né? Então, ficaria hand your homework in. Eu vou até anotar aqui também, tá certo? Para ajudar vocês. Ficaria assim. Hand your homework in on time. Pronto, ficaria assim, se a gente quiser separar. Hand your homework in on time. A gente separou, né? O hand in. Pronto, entendeu? Sim, agora entendeu, né? E o próximo passo é só a gente marcar qual é o que é mais correto, qual que é mais natural. Que como eu falei, aula passada também, tá? Só a gente lembrar. A gente não tem regras 100% fiéis que determinam quanto que a gente separa
e quando que a gente junta. O que existe muitas vezes é uma tendência de eles falarem o que é mais natural para eles. Então, nem sempre existe uma regra muito específica. Já já eu repito, tá certo? Nesse caso, se você for marcar, a gente vai marcar essa primeira mesmo, que tá junto. Se hand-in junto é mais natural, tá certo? Se você quiser só marcar ela, botar um asteriscozinho para você saber que ela é a mais correta, né? Pronto, Maria Isabel, deixa eu ver. Alguém pode anotar a sequência aqui, porque eu pedi. Ô, Isabel, eu posso anotar também, tá? Depois que a gente terminar as questões, eu posso colocar todas em sequência. Mas vai me acompanhando nas que você puder, tá bom? Pronto, a gente vai para C, tá certo? A C diz assim: o verbo frasal que é para a gente usar é o verbo get on, tá certo? Traduzindo, esse get on significa entrar, né? Entrar. Em que a gente tem a primeira frase. They, tracinho, the bus. E embaixo a gente tem a versão separada, né? They got the bus on. Tá separado. O que, é que você vai fazer? Nesse espaço vago que é em cima da letra C, você vai escrever junto. Super fácil, vai ficar get on. Vai ficar get on. Acho que não tem nem dificuldade, né? They get on the bus. Pronto, pessoal, vamos para D, tá certo? Letra D, tá o verbo frasal look up, tá certo? Look up, como a gente viu, look up que dá uma ideia de consultar. Então a gente usa look up no sentido de consultar. A primeira frase, ela tá pedindo para escrever junto. Então eu também vou já dar a resposta porque também tá fácil, né? Se a segunda tá separada, então é porque essa vai estar junto. Então é só você colocar aí look up, tá? So, look up the words in the dictionary. Consulte as palavras no dicionário. No caso, a opção 2 era look the words up in the dictionary. Separado. Pronto, vamos para o último, né? Letra E. A mesma ideia, tá certo? A primeira para a gente juntar, porque a segunda está separada, então a gente vai escrever, tá? Grew up. Mas não tem nada a ver. Grew up. Desculpa, grow, né? Com R, tá certo? Que é o, quer dizer, cresceu, né? O passado de grew, tá certo? Então fica grow up, que quer dizer cresceu. Então a tradução fica assim, tá certo? He grew up in North Carolina. Ele cresceu no norte da Carolina. Carolina é um estado, né, nos Estados Unidos. Então ele cresceu no norte da Carolina. Pronto, vamos colocar a sequência, né? Para quem perdeu a sequência, vamos lá, vou deixar aqui no chat, tá? A letra A que a gente fez fica o seguinte: nesse espaço vago, você vai simplesmente colocar turned on. A letra A tá aí, ô Isabelle. A B fica assim: o rending a gente vai ter que escrever dessa vez ele separado. Ah, ô Isabelle, você está falando da primeira questão. Ah, desculpa, tá? Mas a segunda você pegou? Porque senão eu continuo com essa e depois eu volto para a primeira, com o gabarito. Mas dessa daqui, Isabelle, dessa você consegue fazer todas, sem problema. Tá, vou continuar e depois a gente volta pro gabarito da outra, tá certo? No caso, a B dessa, a gente teria que simplesmente escrever esse handing separado. Ficaria assim: hand your homework in. Ficaria assim, tá? A B. Hand your homework in. A C a gente tem que escrever junto, porque na segunda opção está separado. Então a C você vai simplesmente escrever got on, porque está no passado. Agora que eu percebi, está no passado, tá? Got on. A D você também vai escrever, no caso, junto, que a segunda opção está separada. Então essa você vai escrever junto. Então a letra D simplesmente vai preencher com look up, tá? Look up the words in a dictionary. No caso, a E também é a mesma coisa, né? A segunda opção está escrita separado. Então nessa você vai simplesmente escrever junto. Pronto, essa no caso é a 2. Gabarito da 2, tá? Vamos colocar da 1. A partir de qual você não pegou, ô Maria Isabelle? A partir de qual você quer?
dá um. Sim. Professor, dá um. É só da G para H. No caso da G para J, da G para frente, né? É, Entendi. do G para J. Vamos, eu vou colocar, tá? A G, você vai colocar throw. Assim, tá? Throw it away. Esse it já tem, então você coloca throw no espaço e away no outro. A H fica assim. To turn down. Pronto, essa é a H. Aí ficou assim. Take out. Take out. A J, por último, fica believe in. Believe in. Então tá aí, tá, Isabel? Então, também, a gente tá quase acabando, né? Quero dizer a mesma coisa, tá, pessoal? A gente também não vai ter, tá, tarefa para casa. Essa semana eu não vou deixar nenhuma tarefa para casa. O que tiver para responder sobre verbo frasal, a gente vai fazer em sala, tá? Tudo bem, Isabel? Sem problema. Vamos lá. Vamos para a página seguinte, né? Página 40, tá? Sei que tá perto de acabar, mas a gente vai fazendo até onde der, tá? Já que a gente não vai ter atividade para casa, a gente vai fazendo até onde o tempo der. Aí qualquer coisa a gente termina a próxima aula, a gente comenta qualquer coisa. Então vamos para a página 40 agora. Aí o teclado fica bugando. 40. Aqui a gente tem a mesma ideia, tá? A gente vai precisar formar novos verbos frasais. Então, já dá até cansando, né? De tanto verbo frasal. Mas eu vou fazer o mesmo esquema, tá? Eu vou traduzindo para vocês, a gente vai montando junto. No caso, a questão diz o seguinte, né? Ponha o verbo frasal correto na lista abaixo. Caso a gente tenha aqui uma lista de verbos, né? De verbos frasais. E você quer peço que você, mais uma vez, né? Faça um círculozinho, coloque uma setinha e vá traduzindo comigo. No caso, o primeiro verbo frasal que aparece, esse take on, tá? Esse take on, geralmente ele significa responsabilizar. Tipo, é o ato de você impor responsabilidade, certo? Então você coloca take on, responsabilizar. O próximo é come up with. Esse daqui é um dos meus verbos frasais favoritos, porque ele serve para muita coisa. Ele significa sugerir, tá certo? Vou até colocar aqui, sugerir. Come up with, quer dizer sugerir, ou dar uma ideia, pode significar propor também, né? Sugerir, propor, dar uma ideia. Tudo que tem esse sentido, né? Come up with e o resto. Próximo que a gente tem é grow up. Esse grow up a gente já viu. Grow up ele quer dizer crescer, tá certo? Como tá no passado, vai ficar cresceu. Pronto, pessoal. Foi mal, tá, pessoal? Caí sem querer. No caso foi a internet. Caiu nesse instante. Vocês estão me ouvindo? Vocês voltaram a me ouvir? Sim ou não? Sim, pronto. Sim, professor. Oi. Agora tá bem melhor. Pronto, é porque caiu a minha internet. Estava ruim, oscilando direto e bum, caiu. Tá? Pois vamos lá, tá? A gente. Só me confirme, qual foi o refrasal que a gente parou? Porque eu estava digitando, aí eu não sei exatamente a hora que a gente parou. Qual foi o último que a gente traduziu? Caso que vocês ouviram, né? Que vocês me ouviram. Foi grow up. Pronto, então não, a gente perdeu nada não, tá? Grow up, no caso, é crescer, tá? Então vamos para o seguinte. O próximo é come into. Deixa eu digitar aqui. Come into quer dizer adentrar. Pronto, adentrar, tá? Próxima aula, quando a gente tiver tempo, a gente vai discutir o que significa, qual é a diferença de come into para entrar, de get on, por exemplo, ou de get in, que também quer dizer entrar.
Mas a gente comenta isso na próxima aula. O último que a gente tem é go out. Go out também quer dizer o contrário, na verdade. Go out quer dizer sair, certo? Come to, adentrar ou entrar. Go out quer dizer sair. Pronto, e o último, para a gente encerrar, né, é point out. E, na verdade, point out significa um monte de coisa, para ser sincero. Geralmente significa mencionar, ou apontar, né? Apontar, mencionar. Deixa eu colocar aqui no chat. Às vezes significa mostrar também. Pronto. Point out tem todos esses significados. Eu copio os três, né? Mencionar, apontar ou mostrar. Pode ser expor também, tudo que dá essa ideia. Pronto, fechamos, né? Deixa eu ver a hora. Já deu as 3, a gente já fez a chamada. Pessoal, até a próxima aula, tá certo? Boa sorte hoje, tá? No simulado de vocês. Fiquem na boa, tá, pessoal? Sem estresse, viu, Yasmin? Até a próxima. Tchau, professor, até. Oi, pessoal, tudo bom? Oi, pessoal, tudo bom? Ai, que raiva, que raiva, que raiva, que raiva. Suspiro. É cada cor. Que é isso? Ah, tá. É, mãe, a Maria. Maria, minha mãe tá te desejando feliz aniversário. Obrigada. Oi, Isabel. Oi, Isabelle, mandar tudo o bom? Vai esperar mandar o link, viu? Meu Deus do céu, ainda tá gravando. Desliga a gravação. Oi, YouTube, tudo bom? Oi, YouTube, tudo bom? Mentira, no canal que não tem nenhum Ai, conteúdo já tá na hora do entretido. recreio, intervalo, sei lá o quê. Não, Eu Larissa, é tava com isso o simulado. tempo todo. Chega, minha Ai, barriga tá doendo, de tão aquilo me cheia que deixou tá. com tanto estresse que eu fiquei até com dor aqui, ó. Na minha sobrancelha, que é coisa de estresse. Dona sobrancelha. Eu comi Uau. demais, minha barriga tá toda cheia. Ai, Jesus. Pode confiar, Larissa. Bora fazer uma revolta, viu? Fazer uma greve, uma greve, uma greve. Bora, Uma Larissa, greve já de tô lá. tarefa. Bora fazer uma greve lá no portão Bora da fazer uma escola. greve. Agora. Bora Depois lá das pro provas, portão porque eu da não quero tirar zero. escola. Eu quero meus mais de 6 mil reais de volta. Eu já estou simulado, né? É. Ah, Mãe, meu já Deus, começou? meu Deus. Já chegou Guilherme, simulado? já Já chegou? Não. Guilherme, tu já sabe, né? O quê? Já sabe. Que o quê? Manda simulado aqui. Ah, simula. Ah. Maria, não tô entendendo. Manda aí o simulado. Ah, não chegou ainda. Ah, sim. Eu não mando, não. Ainda não. Ai, velho, minha garganta tá coçando. Saúde. Obrigado. Faz uma Seu- idiota. É. Meu Deus, gente, cadê o simulado? Gente, hoje não tem simulado. Boa, olha, não Mentira, temos tô simulado. brincando. Bem que podia ser verdade. Eita, Guilherme. O quê? O colégio saiu, eu sou louco. Quê? O colégio saiu, eu sou louco. Tá bom. Ei, Maria, dizia que vai usar óculos de descanso. Nossa, Guilherme, sério? É, Você o mandou simulado tá atrasado, né? Tá atrasado, né? Atrasou, os correios não quis entregar. É, né? Ei, Pronto, finalmente. bora mandar aqui esse louco. Pega, 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 antes que ele nos expulse. Obrigado. Mas só que ele não tá na sala. Ou ele tá agora, não sei.
Hã? Tá bom, Qualquer- mãe. Olha, qualquer Hã? coisa. Vai, Maria, sala. Não, Maria, não sala não. Tá gravando o Bai Lorena. Nossa.